Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, na edição desta terça-feira, dia 11 de setembro. E o Abre Aspas está com uma série de entrevistas, né, com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região, com o foco na nossa linha editorial. Fizemos o convite para todos aqui da região do Vale do Paraíba que se registraram no Tribunal Superior Eleitoral. De forma democrática, todo candidato que aqui estiver, ele terá um tempo de 20 minutos para expor as suas propostas, para conversar diretamente com você, eleitor, e mais 1 minuto para poder fazer as suas considerações finais. Você pode participar dessa série de entrevistas mandando perguntas, né, fazendo comentários nas transmissões da SP Rio Mais e também do Facebook do Jornal O Vale. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Júlio Pires, que é do PSDB, é candidato a deputado estadual. O Júlio, a partir de agora, seu tempo ele começa a rodar aqui, tendo 20 minutos. Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Uma oportunidade bastante importante poder estar aqui no seu programa, com a audiência que a gente sabe que é grande, para falar um pouquinho sobre as eleições estaduais, né? Eu sou o Júlio Pires, para aqueles que não me conhecem. Sou jacariense, tenho 53 anos de idade, sou casado, né? Pai de filhos, tenho 3 filhos, tenho a Júlia, o Lucas e o João. Comecei a trabalhar, Rodrigo, aos 10 anos de idade. Sim. E comecei a minha atividade profissional, né, vamos dizer assim, mas aos 10 anos. Aos 13 anos eu tive a minha primeira registro em carteira de trabalho. Fiquei até os 15 anos trabalhando. Como eu acalentava o sonho de ser jogador de futebol, saí por um período de Jacareí e fiquei rodando. Retornei aos 21 anos de idade e, como eu havia deixado os estudos, voltei a estudar. Conheci a Rosana Cepinho, né, minha esposa, começamos a namorar e eu comecei a trabalhar numa indústria de Jacareí. E assim a gente constituiu a primeira etapa da vida do homem, né, que é a família. Então, foi um momento bastante importante, gratificante, assim, com todas as dificuldades que nós passamos, as experiências que nos trouxe, deixou algum legado e deixou alguns valores que eu sigo na minha vida hoje. Primeiro, o valor que eu acho que é fundamental, né? Isso serve para a política, inclusive, que é o amor ao próximo, né? Cuidar das pessoas, né? Realizar projetos, Rodrigo, que vise beneficiar o maior número possível de pessoas. Eu acho que um projeto dessa, quando você acrescenta esse tipo de valor, você consegue realizar muitas coisas boas, principalmente no sentido de envolver as pessoas a participar. O segundo valor que eu trago comigo e que permeia todas as minhas decisões é a questão da comunicação, a transparência, falar certo, não mentir, não ficar enrolando, assim, envolver todas as pessoas que têm interesse em algo e deixar claro para elas quais são os caminhos, né? Essa é uma coisa que eu guardo comigo. E o outro valor fundamental, que nenhum desses vale a pena se não for para tornar a pessoa livre, a liberdade. Eu acho que nós carecemos hoje, as pessoas carecem de espaço, as pessoas precisam ser livres. E nenhum projeto, seja ele qual for, até mesmo o político, que é o principal, que envolve muito, que influencia muito nas vidas das pessoas, ele não pode ter em seu cunho situações que não tornam as pessoas livres, né? Então, essa é a minha trajetória pessoal. Como empresário, essa sua experiência como empresário, o que agrega para o campo político, né? E a gente está fazendo sempre uma pergunta de o que leva, né, a pessoa a se candidatar nesse cenário que nós vivemos, um cenário até um pouco turbulento, né, que nós estamos vivendo na política. E aí, somando essa questão, né, da sua experiência como empresário e desse cenário atual, o que está te colocando, o que está fazendo você se colocar como candidato nessas eleições? Bom, em 1992, eu perdi o emprego. Eu já tinha 2 filhos, Rodrigo, nessa época.
Foi um momento difícil, né? O Brasil atravessava uma transição. Em 85, né, com a transição democrática, né, do governo intervencionista, e para o governo democrático, né? Enfrentamos várias crises econômica e política. Então, saí da empresa e nunca mais assim voltei para uma empresa, ou seja, nunca mais voltei para um escritório de empresa. Em 95, eu me tornei um vendedor, um autônomo. Então, eu pude experimentar, vivenciar a dificuldade que é ser um autônomo, de ter que viver única e exclusivamente com as suas aspirações, né? Quer dizer, ser um empreendedor. Em 2007, eu me tornei um representante comercial, constituindo uma empresa. E aí a dificuldade é maior. Mas em 2004, voltando um pouquinho atrás, a minha situação já estava um pouquinho bem tranquila. Foi quando começou a história da minha trajetória política. No final de 2004, das eleições municipais daquele ano, eu me filiei a um partido, foi o Partido Verde, lá em Jacareí. E era um grupo bacana, que tinha, como todos que entram na política, o desejo de realizar algo. Sempre há uma boa intenção. E em 2006, esse grupo resolveu lançar uma candidatura como forma de dar visibilidade ao grupo que se formava e também ao partido. E aí eu saí candidato em 2006. Foi a minha primeira experiência política, né? Por que eu entrei na política? Porque, na verdade, eu não ia entrar. A minha intenção era montar uma ONG. Como eu trabalhei muito na indústria, antes de me tornar um representante comercial, trabalhei sempre na área de treinamento e formação. Logo, eu percebi que um dos problemas da política, Rodrigo, era a falta de formação, a falta de preparo, a falta de integração dos agentes políticos com os partidos, né, e com os projetos. E a minha intenção era montar uma ONG e fazer esse tipo de preparo. Mas acabei sendo assediado e induzido a participar de um partido. Saí candidato em 2006, foi uma brincadeira de amigos, né? Mas foi uma experiência gratificante. Eu tive, na época, quase 1.500 votos. Eu achei assim, muito voto para uma pessoa que nunca tinha sido síndico nem de apartamento, né? E acabei virando uma notoriedade política, né? Mas em 2007 eu resolvi já encerrar a carreira curta, e retomar o meu projeto, né? Fiquei um tempo trabalhando nessa Constituição, mas logo chegou as eleições municipais de 2008, novamente. E por ter bastante amigos no PSDB, eu já estava fora, nessa ocasião eu já estava fora do PV. Por ter bastante amigos no PSDB, eu fui convidado para fazer parte do projeto de coordenação da campanha dos candidatos a vereadores do PSDB. Então, era aquilo que eu queria, né? Não era afiliado ao partido e ia formar os candidatos para a campanha de 2008. Foi uma experiência fantástica. Terminou a eleição, saí de lá com muitos amigos, pessoas importantes, né, que convivem comigo, e continuei minha vida, trabalhando normal. Em 2010, um desses amigos meus que estavam lá, aliás, desde 2008 até 2010, eu fui assediado para ir para o PSDB. Eles queriam que eu fosse para o PSDB, filiasse ao PSDB e ficar com eles, trabalhar essa questão dentro do partido. Eu relutei, mas em 2010 eu acabei declinando, me filiei ao partido, passei a fazer parte da executiva municipal do PSDB. Esse amigo meu que trouxe ao partido em 2008 veio a óbito, um grande amigo, e eu, sim, era o último suplente da chapa da executiva. Virei o presidente do partido, né? A partir daí, a gente começou a coordenar uma grande tarefa, né, que culminou na eleição de 2012, do Isaías Santana, prefeito atual de Jacareí, que trabalhamos e apoiamos, né, para ganhar a eleição. Mas perdemos. Perdemos a eleição, mas não perdemos o sentido e nem o objetivo
daquilo que a gente estava começando como trajetória política. Acabou as eleições de 2012, veio 2014, e aí a gente trabalhou para as eleições do Estado e federal. Continuamos o grupo e, em 2016, esse grupo, ainda maior, ainda mais coeso, elegeu Isaías Santana, prefeito de Jacareí, em 2016. Eu sinto muito orgulho disso, porque realmente foi um período que eu dediquei bastante, né? Concentrei bastante esforço nisso, dividindo o meu tempo com a família, com o trabalho. Assim, eu diria para você que não foi um sacrifício, porque eu fiz com muito amor, com muita paixão, e acreditei naquele momento que a gente poderia ganhar. E foi uma tarefa difícil, porque a gente tinha o PT, que governava a cidade há 16 anos, né? E nós conseguimos essa façanha fantástica, né? Agora, terminou as eleições, né? Eu fui convidado a participar do secretariado do prefeito, fui inclusive nomeado por um período e acabei declinando, Rodrigo, dessa tarefa, até para cuidar da minha empresa. E eu também havia, já naquele momento, participando da assessoria do deputado Eduardo Cury, né? Que fiquei até agora no prazo antes de descompatibilizar para ser candidato. Ou seja, eu servi o deputado Eduardo Cury durante 3 anos. Então, eu preferi ficar do lado de fora e apoiar o prefeito, sendo um ouvidor dele, sendo um articulador dele com a sociedade. Acho que foi bacana, foi fantástico. Mas eu achei que tinha acabado essa história, né? Mas, passando o ano, esse grupo que elegeu Isaías Santana, esse grupo que governa a cidade, esse que é o maior grupo político hoje de Jacareí, me convidou para ser candidato a deputado estadual, como forma de representar não só Jacareí, mas de levar a maior parte da extensão possível do Vale do Paraíba, essa ideia que nós implantamos na cidade enquanto processo político, que foi uma ideia fantástica, foi uma ideia de construção. Trouxemos para o partido pessoas que não gostavam da política. Ou seja, não foi o Júlio, não foi o Isaías, foi a soma da credibilidade de todos aqueles que integraram esse projeto político. E essa trajetória, ela é muito motivante. É ela que me faz hoje, por exemplo, ter segurança de estar à frente desse projeto e comandar essa nova etapa e tentar, com muito empenho, com muita força, uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom, o PSDB, ele, praticamente, ele tem uma grande parte das prefeituras aqui da região nossa e governa o estado de São Paulo já há muito tempo, já há mais de 20 anos. E é lógico que também é alvo de muitas críticas em vários setores e tudo mais. E a gente percebe, por exemplo, a situação do próprio governador Geraldo Alckmin, o ex-governador que atualmente está como candidato à presidência, que oscila ali nas pesquisas, tem dificuldade um pouco em decolar, mas, enfim, a situação é complicada. A situação eleitoral atualmente, o cenário eleitoral está bem difícil de planejar o que vai acontecer, né, futuramente. Mas, enfim, esse cenário atual do PSDB atuando em praticamente todas as cidades, pelo menos as grandes principais, Taubaté, Jacareí, São José dos Campos, isso favorece para que o discurso possa ser propagado? E o que não favorece na questão também, por exemplo, das críticas? O que a sua análise com relação à atual e na sua candidatura diante desse cenário atual do PSDB? Acho que, apesar de a gente ter assim um maior número de prefeitos na nossa região, o que mais importa, na verdade, Rodrigo, para que a gente saia, por exemplo, nesse cenário vitorioso, e ser vitorioso não é só ganhar a eleição, a gente tem que pensar depois da eleição. É o que sobra para você continuar construindo, porque um projeto ele não tem início, nem meio, nem fim, ele nunca para. A vida ela é dinâmica, ela continua, e a política não é diferente, não há como ser diferente. Então, o que eu, enquanto candidato, e a equipe que está conosco, está trabalhando forte, tem como assim uma proposta de transformação. É o envolvimento das pessoas, Rodrigo.
Não há envolvimento, falta envolvimento. O cenário ele é turvo, as pessoas estão bastante desanimadas, porque elas estão bastante distante da política. Elas começam a pensar na eleição só lá nos últimos 10 dias da eleição. E isso é muito perigoso, porque o tempo de você formar a consciência, ela acaba ficando curta, né? Então, eu acho que falta envolvimento. As pessoas elas estão bastante, vamos dizer assim, desanimadas com a política porque elas mesmas não se envolvem. Eu tenho participado de várias reuniões, em residências, em bairros com as pessoas, e o que a gente percebe é isso. Quando você começa a conversar do cenário político, começa a conversar das possibilidades reais de você ser eleito, né, por Jacareí e para o Vale do Paraíba, aproveitando essa densidade eleitoral que a gente tem no Vale do Paraíba, as pessoas elas começam a entrar no jogo, elas começam a perceber, né? Porque eu tenho dito o seguinte, esse desânimo e essa controvérsia que foi difundida na sociedade para não votar, que todo mundo é ruim, eu acho que por trás disso deve ter uma grande mente que propaga esse medo, que propaga essa desesperança, de tal forma que alguém vai se beneficiar disso, né? A transformação que o Vale precisa, a transformação que Jacareí precisa, a renovação que nós precisamos, depende das pessoas que estão nesse estado de desesperança. E esse é um dos papéis principais de quem faz campanha, muito mais do que falar de proposta. Até porque a atividade de um parlamentar ela não está muito relacionada com o executivo, ela está relacionada com o apoio, né? Com a articulação, com a formação, fazer a mentalidade e a consciência política crescer para que a gente possa realmente ter uma força na hora de representar a cidade e a região. É esse o parâmetro que a gente deve se apegar, e eu, como candidato, me apego. Candidato, das necessidades aqui da nossa região, o que você elenca que são bases para a sua campanha eleitoral? Bom, do que tem de necessidade aqui. Sim, né? Eu acho assim, Rodrigo, eu tenho conversado com o pessoal o seguinte, a gente vê que as demandas cresceram muito, né? As demandas, o Brasil, o Vale, assim, toda a população, nós somos dependentes do poder público para tudo, né? Assim, a política, não tem como você ficar fora da política, e é até estranho essa desesperança das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, porque não adianta você ficar fora do jogo, até porque você depende da política. A gente sabe da grande demanda que é a saúde, né? Hoje a saúde é o principal tema, como sempre foi. Eu tenho 53 anos de idade, desde os 13 anos de idade eu ouço o programa eleitoral, eu vejo o programa eleitoral na TV, já fui da época de participar de comício, e todos os anos de eleição os temas são esses os principais: saúde, educação, segurança. E a gente não consegue avançar, a gente fica sempre na remediação, e é muito fácil, né, você, um candidato, elaborar pautas em termos de propostas para uma região. Mas também é uma audácia, né, porque o Vale do Paraíba tem 2,5 milhões de habitantes. E aqui nós temos cabeças brilhantes. Você tem engenheiro, você tem médico, você tem cientista político, você tem educadores. Não dá para você elaborar uma proposta exclusiva querendo ser o salvador da pátria. Não dá. A gente só vai conseguir resolver os problemas, ou a gente só vai conseguir, pelo menos, ter uma boa nível de acerto na condução política, quando a gente conseguir envolver a sociedade civil, né, no processo político, né? Eu acho que representar significa isso. É nisso que eu estou me apegando, é nisso que eu acredito, né? Não tem como pensar em uma qualidade. A gente sabe que é uma deficiência. Pega, por exemplo, aqui, há uns 2, 3 meses, nós acabamos o governo do Estado inaugurou um hospital regional. Uma região de 2,5 milhões de habitantes, nós só temos 2 hospitais regionais. E eu comparo com a região de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto tem uma micro-região lá de 1.200.000 habitantes, só a cidade de Ribeirão Preto tem 3 hospitais regionais, né? E lá você tem, nessa região, 4 deputados estaduais
e 3 deputados federais. Até nesse comparativo pode até aumentar, de repente, a representatividade da região, tanto na Câmara em Brasília, como também na Assembleia em São Paulo, tipo, diante da comparação de outras regiões, há uma necessidade de um aumento, por exemplo, da representatividade? Eu acho assim, pela minha avaliação e pela minha experiência nesses últimos anos, a gente sempre percebeu o seguinte, que o Vale do Paraíba é a terceira maior região metropolitana do Estado, né? E a gente é pouco representado. A gente não tem. Nós temos hoje 2 deputados estaduais no Vale do Paraíba para cuidar de 44 cidades do município. E há um bolo lá a ser dividido. E a gente precisa ter essa representatividade, Rodrigo. Se a gente não tiver essa representatividade, dificilmente a gente vai conseguir crescer, dificilmente a gente vai conseguir lutar por investimentos, dificilmente a gente vai começar a conseguir preparar um terreno, porque quem faz a vida não é o público, é o privado. A gente precisa dar atenção para o privado. O privado é que deixa a coisa bonita, o privado é que faz a coisa acontecer. O poder público é um regulador. É nisso que a gente tem que fazer. Okay. A gente precisa aperfeiçoar a relação do público e o privado. 20 minutos, deputado, o seu tempo esgotou, mas a gente vai deixar esse minutinho a mais para suas considerações finais. Aí a câmera está focada diretamente no senhor para conversar diretamente com o eleitor, né, que está realmente ávido a receber as propostas dos candidatos. Um minuto a mais, candidato. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Como eu já disse, eu sou o Júlio Pires, sou candidato a deputado estadual da cidade de Jacareí, mas para o Vale do Paraíba. A nossa micro-região, que eu considero São José, Jacareí, Caçapava, Santa Branca, Taubaté, Pindamonhangaba, tem mais de 1.200.000 eleitores. Voto suficiente que, se todo mundo votar, daria para eleger pelo menos uns 5 deputados estaduais. É voto, é gente. Mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas se envolvam. E se envolver significa concentrar na eleição. Nós já estamos há 26 dias do dia da eleição. É preciso que vocês se concentrem, é preciso que vocês olhem, principalmente para os quadros da nossa região. O Vale do Paraíba sempre foi considerado uma região exportadora de votos. Nós não podemos mais perder a oportunidade. Muitos candidatos de fora vêm aqui de São Paulo, da região metropolitana, Mogi, vêm aqui, tiram os votos da nossa região e depois não tem uma participação ativa junto à sociedade. Os interesses são muito mais no devido contato com o político que apoia do que com a sociedade. Por isso, eu peço a vocês bastante atenção. Vote no Júlio Pires, 45115, de Jacareí para o Vale. Em Jacareí, é importante votar no candidato de Jacareí, por quê? Porque em Jacareí tem 160.000 eleitores. O voto no Júlio Pires ajuda o Júlio a ser eleito para o Vale do Paraíba. Ok, candidato. Um minuto. Obrigado, candidato, pela sua participação e uma boa campanha. Obrigado.